Fazer então o vídeo da correção da atividade 2. A atividade 2 era para descrever os achados da retinografia colorida, da angiografia fluorescente e do OCT a seguir. Então, primeira retinografia do olho direito, lembrando que se o nervo está à direita e as arcadas estão para a esquerda, esse é o olho direito. Então, aqui o que chama atenção são essas drusas, né? Tem um contorno até um pouco mal delimitado. Por quê? Porque tem uma área que tem um acúmulo de líquido. É um pouco difícil de ver essa área realmente. Eu fiz até uma imagem para facilitar a visualização. Então, a gente tem toda essa área amarelada. Toda essa área amarelada tem fluido dentro, subretiniano. Agora ficou um pouco mais fácil de ver, né? Agora o olho esquerdo, mesma coisa, nervo à esquerda, as arcadas formando uma espécie de uma letra C para a direita. Então esse é o olho esquerdo. A gente também tem líquido, tem as drusas, e aqui, além disso, a gente observa esses exudatos duros. Veja que ele tem um aspecto mais bem delimitado do que as drusas, e essa pequena área de hemorragia dentro, no interior, dessa área de acúmulo de líquido também. Então veja como é possível ver as drusas de uma maneira diferente do que a gente vê os exudatos duros. Essa é a área de líquido. Então veja que a área de líquido se estende além desse contorno aqui. Ela se estende até essa área aqui de baixo. Na angiografia, essa aqui é uma angiografia do olho direito, fase arterial. Veja que o contraste já está dentro das artérias, mas não tem contraste dentro das veias ainda. E nesse caso a gente observa uma hipofluorescência inicial na região macular. Essa hipofluorescência se dá por causa daquela quantidade de líquido. Aquela barreira de líquido, né, aquela camada extra de líquido, funciona como uma pequena barreira à passagem da fluorescência. Então, dá essa hipofluorescência macular inicial. Com o passar do tempo, a gente ainda consegue ver nessa fase arteriovenosa a hipofluorescência inicial, mas já começa a ter um pouco de fluorescência aparecendo no interior daquela área hipofluorescente inicial. E com o passar do tempo, já na fase venosa tardia, a gente tem uma hiperfluorescência com extravasamento do corante para o interior de uma cavidade. Então aqui a gente tem duas coisas. A gente tem um extravasamento e um pooling. A gente tem um acúmulo da fluorescência naquela área, naquela cavidade criada pela bolha de líquido. No olho esquerdo, mesma coisa. Aqui a gente tem uma fase artério-venosa precoce, ou venosa precoce, né? Em que é possível ver o fluxo laminar do corante dentro da veia, e mesmo assim a gente tem aquela área hipofluorescente inicial. Pelo mesmo motivo, uma camada de líquido extra que funciona como uma barreira à passagem da fluorescência. Se a gente sobrepor a retinografia à angiografia, então eu quero que vocês observem essa área dos exudatos e daquela hemorragia. Então a gente consegue ver que o exudato não aparece na angiografia fluorescente. A gente vê o efeito bloqueio, né, por efeito de máscara, mas a gente não vê os exudatos, tá? Também, se forçar um pouquinho, dá para ver que tem uma área mais hipofluorescente aqui, que é onde está aquela hemorragia. Então, é como se fosse um duplo bloqueio. O bloqueio pelo exudato e o bloqueio pela hemorragia, além do bloqueio daquela camada de líquido. Novamente, com o passar do tempo, a gente começa a ter uma hiperfluorescência por extravasamento do contraste e acúmulo desse corante na cavidade neoformada.
e uma hiperfluorescência também por acúmulo nas áreas das drusas. Em maior aumento, dá para ver a hiperfluorescência em pooling aqui nessa área, a hipofluorescência por barreira naquela área dos exudatos e a hipofluorescência também por bloqueio por barreira na área daquela hemorragia. No OCT, o que chama a nossa atenção é o extenso DEP, extenso descolamento do epitélio pigmentado na região macular. Em outro corte, você tem um acúmulo de líquido subretiniano. Em outro local também, acúmulo de líquido subretiniano. Além da elevação do DEP. No olho esquerdo, um DEP ainda mais extenso, com presença de fluido intrarretiniano, além da presença de fluido subretiniano na borda do DEP. Então, esse é um caso de uma degeneração macular relacionada à idade, forma exudativa nos dois olhos, e muitas pessoas falaram que é um caso de retinopatia diabética, não é, tá? Não confundir. Então, a retinopatia diabética com degeneração macular relacionada à idade, forma exudativa. Um forte abraço a todos.